A Legião Estrangeira. Conto de Clarice Lispector, narrado por Elaine Mello. Se me perguntassem sobre Ofélia e seus pais, teria respondido com o decoro da honestidade. Mal os conheci. Diante do mesmo júri ao qual responderia: mal me conheço. E para cada cara de jurado, diria com o mesmo límpido olhar de quem se hipnotizou para obediência: mal vos conheço. Mas às vezes acordo do longo sono e volto-me com docilidade para o delicado abismo da desordem. Estou tentando falar sobre aquela família que sumiu há anos sem deixar traços em mim, e de quem me ficara apenas uma imagem esverdeada pela distância. Meu inesperado consentimento em saber foi hoje provocado pelo fato de ter aparecido em casa um pinto. Veio trazido por mão que queria ter o gosto de me dar coisa nascida. Ao desengradarmos o pinto, sua graça pegou-nos em flagrante. Amanhã é Natal, mas o momento de silêncio que espero o ano inteiro veio um dia antes de Cristo nascer. Coisa piana por si própria desperta suavíssima curiosidade que junto de uma manjedoura é adoração. Ora, disse meu marido, e essa agora? Sentira-se grande demais. Sujos de boca aberta, os meninos se aproximaram. Eu, um pouco ousada, fiquei feliz. O pinto, esse piava. Mas Natal é amanhã, disse acanhado o menino mais velho. Sorríamos, desamparados, curiosos. Mas sentimentos são água de um instante. Em breve, como a mesma água já é outra quando o sol a deixa muito leve, e já outra quando se enerva tentando morder uma pedra, e outra ainda no pé que mergulha, em breve já não tínhamos no rosto apenas aura e iluminação. Em torno do pinto aflito estávamos bons e ansiosos. A meu marido a bondade deixa ríspido e severo, ao que já nos habituamos. Ele se crucifica um pouco. Nos meninos que são mais graves, a bondade é um ardor. A mim, a bondade me intimida. Daí a pouco a mesma água era outra. E olhávamos contrafeitos, enredados na falta de habilidade de sermos bons. E a água já outra, pouco a pouco, tínhamos no rosto a responsabilidade de uma aspiração. O coração pesado de um amor que já não era mais livre. Também nos desajeitava o medo que o pinto tinha de nós. Ali estávamos e nenhum merecia comparecer a um pinto. A cada piar, ele nos espargia para fora. A cada piar, reduzia-nos a não fazer nada. A constância do seu pavor acusava-nos de uma alegria leviana que a essa hora nem alegria era mais. Era amolação. Passara o instante do pinto. E ele, cada vez mais urgente, expulsava-nos sem nos largar. Nós, os adultos, já teríamos encerrado o sentimento. Mas nos meninos havia uma indignação silenciosa. E a acusação deles é que nada fazíamos pelo pinto ou pela humanidade. A nós, pai e mãe, o piar cada vez mais ininterrupto já nos levara a uma resignação constrangida. As coisas são assim mesmo. Só que nunca tínhamos contado isso aos meninos. Tínhamos vergonha. E adiávamos indefinidamente o momento de chamá-los e falar claro que as coisas são assim. Cada vez ficava mais difícil, o silêncio crescia, e eles empurravam um pouco o afã com que queríamos lhes dar em troca amor. Se nunca havíamos conversado sobre as coisas, muito mais tivemos naquele instante que esconder deles o sorriso que terminou nos vindo com o piar desesperado daquele bico. Um sorriso como se a nós coubesse abençoar o fato de as coisas serem assim mesmo, e tivéssemos acabado de abençoá-las. O pinto, esse piava. Sobre a mesa envernizada ele não ousava um passo, um movimento. Ele piava para dentro. Eu não sabia sequer onde cabia tanto terror numa coisa que era só penas. Penas encobrindo o quê? Meia dúzia de ossos que haviam se reunido fracos para quê? Para o piar de um terror. Em silêncio, em respeito à impossibilidade de nos compreendermos, em respeito à revolta dos meninos contra nós, em silêncio olhávamos sem muita paciência. Era impossível dar-lhe a palavra asseguradora que o fizesse não ter medo.
Consolar coisa que por ter nascido se espanta. Como prometer-lhe o hábito? Pai e mãe, sabíamos quão breve seria a vida do Pinto. Também este sabia, do mesmo modo que as coisas vivas sabem, através do susto profundo. E enquanto isso, o Pinto cheio de graça, coisa breve e amarela. Eu queria que também ele sentisse a graça de sua vida, assim como já pediram de nós, ele que era a alegria dos outros, não a própria. Que sentisse que era gratuito, nem sequer necessário. Um dos pintos tem que ser inútil. Só nascera para a glória de Deus, então fosse a alegria dos homens. Mas era amar o nosso amor querer que o pinto fosse feliz somente porque o amávamos. Eu sabia também que sua mãe resolve o nascimento. E o nosso era amor de quem se compraz em amar. Eu me revolvia na graça de me ser dado amar. Sinos repicavam porque sei adorar. Mas o pinto tremia. Coisa de terror, não de beleza. O menino menor não suportou mais. Você quer ser a mãe dele? Eu disse que sim, em sobressalto. Eu era enviada junto àquela coisa que não compreendia a minha única linguagem. Eu estava amando sem ser amada. A missão era falível, e os olhos de 4 meninos aguardavam com a intransigência da esperança o meu primeiro gesto de amor eficaz. Recuei um pouco, sorrindo toda solitária. Olhei para minha família. Queria que eles sorrissem. Um homem e 4 meninos me fitavam, incrédulos e confiantes. Eu era a mulher da casa, o celeiro. Por que impassibilidade dos 5, não entendi. Quantas vezes eu teria falhado para que na minha hora de timidez eles me olhassem? Tentei isolar-me do desafio dos 5 homens para também eu esperar de mim e lembrar-me de como é o amor. Abri a boca, ia dizer-lhes a verdade. Não sei como. Mas se me viesse de noite uma mulher, se ela segurasse no colo o filho e dissesse, cure meu filho, eu diria, como é que se faz? Ela responderia, cure meu filho. Eu diria, também não sei. Ela responderia, cure meu filho. Então porque não sei fazer nada e porque não me lembro de nada e porque é de noite, então eu estendo a mão e salvo uma criança. Porque é de noite, porque eu estou sozinha na noite de outra pessoa, porque este silêncio é muito grande para mim, porque tenho 2 mãos para sacrificar a melhor delas e porque não tenho escolha. Então estendi a mão e peguei o pinto. Foi nesse instante que revi Ofélia. E nesse instante lembrei-me de que fora a testemunha de uma menina. Mais tarde lembrei-me de como a vizinha, mãe de Ofélia, era trigueira como uma hindu. Tinha olheiras arroxeadas que a embelezavam muito e davam-lhe um ar fatigado que fazia os homens a olharem uma segunda vez. Um dia, no banco da praça, enquanto as crianças brincavam, ela me dissera com aquela sua cabeça obstinada de quem olha para o deserto. Sempre quis tirar um curso de enfeitar bolos. Lembrei-me de que o marido, trigueiro também, como se tivessem escolhido pela secura da cor, queria subir na vida através de seu ramo de negócios. Gerência de hotéis ou dono mesmo. Nunca entendi bem, o que lhe dava uma dura polidez. Quando éramos forçados no elevador a contato mais prolongado, ele aceitava a troca de palavras num tom de arrogância que trazia de lutas maiores. Até chegarmos ao 10º andar, a humildade a que a sua frieza me forçara já o amansara um pouco. Talvez chegasse em casa mais bem servido. Quanto à mãe de Ofélia, ela temia que à força de morarmos no mesmo andar houvesse intimidade, e sem saber que também eu me resguardava, evitava-me. A única intimidade fora do banco do jardim, onde, com olheiras e boca fina, falara sobre enfeitar bolos. Eu não soubera o que retrucar e terminara dizendo, para que soubesse que eu gostava dela, que o curso de bolos me agradaria. Esse único momento mútuo afastara-nos ainda mais, por receio de um abuso de compreensão. A mãe de Ofélia chegara mesmo a ser grosseira no elevador. No dia seguinte eu estava com um dos meninos pela mão, o elevador descia devagar e eu, opressa pelo silêncio que a outra fortificava, dissera num tom de agrado que no mesmo instante também a mim repugnara. Estamos indo para a casa da avó dele.
E ela, para o meu espanto? Não perguntei nada, não me meto na vida dos vizinhos. Ora, disse eu baixo. O que ali mesmo no elevador me fizera pensar que eu estava pagando por ter sido sua confidente de 1 minuto no banco do jardim. O que, por sua vez, me fizera pensar que talvez ela julgasse me ter confiado mais do que na realidade confiara. O que, por sua vez, me fizera pensar se, na verdade, ela não me dissera mais do que nós duas percebêramos. Enquanto o elevador continuara a descer e parar, eu reconstituíra seu ar insistente e sonhador no banco do jardim, e olhara com novos olhos para a beleza altaneira da mãe de Ofélia. Não contarei a ninguém que você quer enfeitar bolos, pensei olhando-a rapidamente. O pai agressivo, a mãe se guardando, família soberba. Tratavam-me como se eu já morasse no futuro hotel deles e ofendesse-os com o pagamento que exigiam. Sobretudo, tratavam-me como se nem eu acreditasse nem eles pudessem provar quem eles eram. E quem eram eles? Indagava-me às vezes. Por que a bofetada que estava impressa no rosto deles? Por que a dinastia exilada? E tanto não me perdoavam que eu agia não perdoada. Se os encontrava na rua, fora do setor que me era circunscrito, sobressaltava-me, surpreendida em delito. Recuava para eles passarem, dava-lhes a vez. Os 3 trigueiros e bem vestidos passavam como se fossem à missa. Aquela família que vivia sob o signo de um orgulho ou de um martírio oculto, arroxeados como flores da paixão. Família antiga aquela. Mas o contato se fez através da filha. Era uma menina belíssima, com longos cachos duros. Ofélia, com olheiras iguais às da mãe, as mesmas gengivas um pouco roxas, a mesma boca fina de quem se cortou. Mas essa, a boca, falava. Deu para aparecer em casa. Tocava a campainha, eu abria a portinhola, não via nada. Ouvi uma voz decidida. Sou eu, Ofélia Maria dos Santos Aguiar. Desanimada, eu abri a porta. Ofélia entrava. A visita era para mim. Meus 2 meninos daquele tempo eram pequenos demais para sua sabedoria pausada. Eu era grande e ocupada, mas era para mim a visita. Com uma atenção toda interior, como se para tudo houvesse um tempo, levantava com cuidado a saia de babados, sentava-se, ajeitava os babados e só então me olhava. Eu, que então copiava o arquivo do escritório, eu trabalhava e ouvia. Ofélia, ela dava-me conselhos, tinha opinião formada a respeito de tudo. Tudo o que eu fazia era um pouco errado na sua opinião, dizia. Na minha opinião, Em tom ressentido, como se eu lhe devesse ter pedido conselhos e, já que eu não pedia, ela dava. Com seus 8 anos altivos e bem vividos, dizia que, na sua opinião, eu não criava bem os meninos, pois meninos, quando se dá a mão, querem subir na cabeça. banana não se mistura com leite. Mata. Mas é claro que a senhora faz o que quiser. Cada um sabe de si. Não era mais hora de estar de hobby. Sua mãe mudava de roupa logo que saía da cama. Mas cada um termina levando a vida que quer. Se eu explicava que era porque ainda não tomara banho, Ofélia ficava quieta, olhando-me atenta. Com alguma suavidade, então, com alguma paciência, acrescentava que não era hora de ainda não ter tomado banho. Nunca era a minha última palavra. Que última palavra poderia eu dar quando ela me dizia: Empada de legume não tem tampa. uma tarde numa padaria vi-me inesperadamente diante da verdade inútil. Lá estava, sem tampa, uma fila de empadas de legumes. Mas eu lhe avisei. Ouvia como se ela estivesse presente. Com seus cachos e babados, com sua delicadeza firme, era uma visitação na sala ainda desarrumada. O que valia é que dizia muita tolice também, o que no meu desalento me fazia sorrir desesperada. A pior parte da visitação era o silêncio. Eu erguia os olhos da máquina e não saberia há quanto tempo Ofélia estava me olhando em silêncio. O que em mim pode atrair essa menina? Exasperava-me eu. Uma vez, depois de seu longo silêncio, dissera-me tranquila: A senhora é esquisita.
E eu, atingida em cheio no rosto sem cobertura. Logo no rosto, que sendo o nosso avesso é coisa tão sensível. Eu, atingida em cheio, pensara com raiva. Pois vai ver que é esse esquisito mesmo que você procura. Ela que estava toda coberta, e tinha mãe coberta, e pai coberto. Eu ainda preferia, pois, conselho e crítica. Já menos tolerável era o seu hábito de usar a palavra portanto, com que ligava as frases numa concatenação que não falhava. Dissera-me que eu comprara legumes demais na feira, portanto não iam caber na geladeira pequena e, portanto, murchariam antes da próxima feira. Dias depois eu olhava os legumes murchos. Portanto, sim. Outra vez vira menos legumes espalhados pela mesa da cozinha. Eu que disfarçadamente obedecera. Ofélia olhara. Parecia prestes a não dizer nada. Eu esperava de pé, agressiva, muda. Ofélia dissera sem nenhuma ênfase. É pouco até a feira que vem. Os legumes acabaram pelo meio da semana. Como é que ela sabe? Perguntava-me eu curiosa. Portanto, seria a resposta, talvez. Porque eu nunca sabia. Por que sabia ela de tudo? Por que era a terra tão familiar a ela e eu sem cobertura? Portanto. Uma vez Ofélia errou. Geografia Disse sentada de frente a mim, com os dedos cruzados no colo. é um modo de estudar. Não chegava a ser um erro, era mais um leve estrabismo de pensamento. Mas para mim teve a graça de uma queda. E antes que um instante passasse, eu por dentro lhe disse: é assim mesmo que se faz. Isso. Vá devagar assim e um dia vai ser mais fácil. Ou mais difícil para você. Mas é assim. Vá errando. Bem devagar. Uma manhã, no meio de sua conversa, avisou-me autoritária. Vou em casa ver uma coisa, mas volto logo. Arrisquei. Se você está muito ocupada, não precisa voltar. Ofélia olhou-me muda, inquisitiva. Existe uma menina muito antipática. Pensei bem claro para que ela visse a frase toda exposta no meu rosto. Ela sustentou o olhar. O olhar onde, com surpresa e desolação, vi fidelidade paciente, confiança em mim e o silêncio de quem nunca falou. Quando é que eu lhe jogara um osso para que ela me seguisse muda pelo resto da vida? Desviei os olhos. Ela suspirou tranquila e disse com maior decisão ainda. Volto logo. O que é que ela quer? Agitei-me. Por que atraio pessoas que nem sequer gostam de mim? Uma vez, quando Ofélia estava sentada, tocaram a campainha. Fui abrir e deparei com a mãe de Ofélia. Vinha protetora, exigente. Por acaso Ofélia Maria está aí? Está, excusei-me como se a tivesse raptado. Não faça mais isso, disse ela a Ofélia num tom que me era dirigido. Depois voltou-se para mim e subitamente ofendida. Desculpe o incômodo. Nem pense nisso. Essa menina é tão inteligente. A mãe olhou-me em leve surpresa, mas a suspeita passou-lhe pelos olhos, e neles eu li. Que é que você quer dela? Já proibi Ofélia Maria de incomodar a senhora, disse agora em desconfiança aberta. E segurando firme a mão da menina para levá-la, parecia defendê-la contra mim. Com uma sensação de decadência, espiei pela portinhola entreaberta, sem ruídos. Lá iam as duas pelo corredor que levava ao apartamento delas. A mãe abrigando a filha com murmúrios de repreensão amorosa. Ao fechar a portinhola, percebi que não mudara de roupa e, portanto, assim fora vista pela mãe que mudava de roupa ao sair da cama. Pensei com alguma desenvoltura. Bem, agora que a mãe me despreza, portanto, estou livre de a menina voltar. Mas voltava sim. Eu era atraente demais para aquela criança. Tinha defeitos bastantes para os seus conselhos, era terreno para o desenvolvimento da sua severidade. Já me tornara o domínio daquela minha escrava. Ela voltava sim. Levantava os babados, sentava-se.
Por essa ocasião, sendo perto da Páscoa, a feira estava cheia de pintos, e eu trouxe um para os meninos. Brincamos, depois ele ficou pela cozinha, os meninos pela rua. Mais tarde, Ofélia aparecia para a visita. Eu batia a máquina de vez em quando, aquecia distraída. A voz igual da menina, voz de quem fala de cor, me entontecia um pouco. Entrava por entre as palavras escritas. Ela dizia. Foi quando me pareceu que de repente tudo parara. Sentindo falta do suplício, olhei a enevoada. Ofélia Maria estava de cabeça a prumo, com os cachos inteiramente imobilizados. Que é isso? Disse. Isso o quê? Isso. Disse inflexível. Isso? Ficaríamos indefinidamente numa roda de isso e isso, não fosse a força excepcional daquela criança, que sem uma palavra, apenas com a extrema autoridade do olhar, me obrigasse a ouvir o que ela própria ouvia. No silêncio da atenção a que ela me forçara, ouvi finalmente o fraco piar do pinto na cozinha. É o pinto, Pinto? disse desconfiadíssima. Comprei um pinto, respondi resignada. Pinto? Respondeu como se eu a tivesse insultado. Pinto. E nisso ficaríamos, não fosse certa coisa que vi e antes nunca vira. O que era? Mas o que fosse não estava mais ali. Um pinto faiscara um segundo em seus olhos e nele submergira para nunca ter existido. E a sombra se fizera. Uma sombra profunda cobrindo a terra. Do instante em que involuntariamente sua boca estremecendo quase pensara: eu também quero. Desse instante a escuridão se adensara no fundo dos olhos num desejo retrátil, que se tocassem mais se fecharia como folha de dormideira, e que recuava diante do impossível, o impossível que se aproximara, e em tentação fora quase dela. O escuro dos olhos vacilou como um ouro. A astúcia passou-lhe então pelo rosto. Se eu não estivesse ali, por astúcia, ela roubaria qualquer coisa. Nos olhos que pestanejaram a dissimulada sagacidade, nos olhos a grande tendência à rapina. Olhou-me rápida, e era a inveja, você tem tudo. E a censura, porque não somos a mesma e eu teria um pinto. E a cobiça. Ela me queria para ela. Devagar fui me reclinando no espaldar da cadeira. Sua inveja que desnudava a minha pobreza e deixava a minha pobreza pensativa, não estivesse eu ali e ela roubava minha pobreza também. Ela queria tudo. Depois que o tremor da cobiça passou, o escuro dos olhos sofreu todo. Não era somente a um rosto sem cobertura que eu a expunha. Agora eu a expusera ao melhor do mundo, a um pinto. Sem me verem, seus olhos quentes me fitavam numa abstração intensa, que se punha em íntimo contato com a minha intimidade. Alguma coisa acontecia que eu não conseguia entender a olho nu. E de novo o desejo voltou. Dessa vez os olhos se angustiaram como se nada pudessem fazer com o resto do corpo que se desprendia independente. E mais se alargavam, espantados com o esforço físico da decomposição que dentro dela se fazia. A boca delicada ficou um pouco infantil, de um roxo pisado. Olhou para o teto. As olheiras davam-lhe um ar de martírio supremo. Sem me mexer, eu a olhava. Eu sabia da grande incidência de mortalidade infantil. Nela a grande pergunta me envolvia. Vale a pena? Não sei, disse-lhe minha quietude cada vez maior. Mas é assim. Ali diante de meu silêncio, ela estava se dando ao processo. E se me perguntava a grande pergunta, tinha que ficar sem resposta. Tinha que se dar, por nada. Teria que ser, e por nada. Ela se agarrava em si, não querendo, mas eu esperava. Eu sabia que nós somos aquilo que tem que acontecer. Eu só podia servir-lhe a ela de silêncio. E deslumbrada de desentendimento, ouvia bater dentro de mim um coração que não era meu. Diante de meus olhos fascinados, ali diante de mim, como um ectoplasma, ela se transformava em criança. Não sem dor. Em silêncio eu via a dor de sua alegria difícil, a lenta cólica de um caracol. Ela passou devagar a língua pelos lábios finos. Me ajuda, disse seu corpo na bipartição penosa. Estou ajudando, respondeu minha imobilidade.
A agonia lenta. Ela estava engrossando toda, a deformar-se com lentidão. Por momentos os olhos tornavam-se puros cílios, numa avidez de ovo, e a boca de uma fome trêmula. Quase sorri então, como se estendida numa mesa de operação dissesse que não estava doendo tanto. Ela não me perdia de vista. Havia marcas de pés que ela não via, por ali alguém já tinha andado, e ela adivinhava que eu tinha andado muito. Mais e mais se deformava, quase idêntica a si mesmo. Arrisco? Deixo eu sentir? Perguntava-se nela. Sim, respondeu-se por mim. E o meu primeiro sim embriagou-me. Sim, repetiu meu silêncio para ela. Sim. Como na hora de meu filho nascer eu lhe dissera, sim. Eu tinha ousadia de dizer sim a Ofélia. Eu que sabia que também se morre em criança sem ninguém perceber. Sim, repeti embriagada. Porque o perigo maior não existe. Quando se vai junto. Você mesma sempre estará. Isso você levará consigo para o que for ser. Até então eu nunca vira a coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo, e sem lhe terem respondido se valia a pena. Eu, tentava dizer seu corpo molhado pelas águas, suas núpcias consigo mesma. Ofélia perguntou devagar, com recato pelo que lhe acontecia. É um pinto? Não olhei para ela. É um pinto, sim. Da cozinha vinha o fraco piar. Ficamos em silêncio como se Jesus tivesse nascido. Ofélia respirava. Um pintinho? Ficou-se em dúvida. Um pintinho, sim, disse eu, guiando-a com cuidado para a vida. Ah, um pintinho, disse meditando. Um pintinho, disse eu sem brutalizá-la. Já há alguns minutos eu me achava diante de uma criança. Fizera-se a metamorfose. Ele está na cozinha. Na cozinha? Repetiu, fazendo-se de desentendida. Na cozinha. Repeti pela primeira vez autoritária, sem acrescentar mais nada. Ah, na cozinha, disse Ofélia muito fingida, e olhou para o teto. A boca, as olheiras. Você pode ir para a cozinha brincar com o pintinho? Eu? Perguntou sonsa. Mas só se você quiser. Sei que deveria ter mandado para não expô-la à humilhação de querer tanto. Sei que não lhe deveria ter dado a escolha, e então ela teria desculpa de que fora obrigada a obedecer. Mas naquele momento, não era por vingança que eu lhe dava o tormento da liberdade. É que também aquele passo, ela deveria dar sozinha. Sozinha e agora. Ela é que teria de ir à montanha. Por quê? Confundia-me eu. Por que estou tentando soprar minha vida na sua boca roxa? Por que estou lhe dando uma respiração? Como ouso respirar dentro dela se eu mesma... Somente para que ela ande estou lhe dando os passos penosos? Sopro-lhe minha vida só para que ela um dia exausta, ela por um instante sinta como se a montanha tivesse caminhado até ela? Teria eu o direito, mas não tinha escolha. Era uma emergência como se os lábios da menina estivessem cada vez mais roxos. Só vá ver o pintinho se você quiser, repeti então com extrema dureza de quem salva. Ficamos nos defrontando de semelhantes, corpo separado de corpo. Somente a hostilidade nos unia. Eu estava seca e inerte na cadeira para que a menina se fizesse por dentro de outro ser. Firme para que ela lutasse dentro de mim. Cada vez mais forte à medida que Ofélia precisasse me odiar e precisasse que eu resistisse ao sofrimento de seu ódio. Não posso viver isso por você, disse-lhe minha frieza. Sua luta se fazia cada vez mais próxima e em mim, como se aquele indivíduo que nascera extraordinariamente dotado de força estivesse bebendo de minha fraqueza. Ao me usar, ela me machucava com sua força. Ela me arranhava ao tentar agarrar-se às minhas paredes lisas. Afinal, sua voz soou em baixa e lenta raiva. Pois eu vou ver o pinto na cozinha. Vá sim, disse eu devagar. Retirou-se pausada. Procurava manter a dignidade das costas. Da cozinha voltou imediatamente.
Estava espantada, sem pudor, mostrando na mão o pinto, e numa perplexidade que me indagava toda com os olhos. É um pintinho! Eu disse. Olhou-o na mão que se estendia, olhou-me, olhou de novo a mão, e de súbito encheu-se de um nervoso e de uma preocupação que me envolveram automaticamente em nervoso e preocupação. E imediatamente a censura passou-lhe pelos olhos como se eu não lhe tivesse dito que empiava. Ri! Ofélia olhou-me ultrajada, e de repente riu. Ambas então rimos, um pouco agudas. Depois que rimos, Ofélia pôs o pinto no chão para andar. Se ele corria, ela ia atrás. Parecia só deixá-lo autônomo para sentir saudade. Mas se ele se encolhia, pressurosa, ela o protegia, com pena de ele estar sob seu domínio. Coitado dele, ele é meu. E quando o segurava, era com mão torta pela delicadeza. Era o amor, sim. O tortuoso amor. Ele é muito pequeno, portanto precisa de muito trato. A gente não pode fazer carinho porque tem os perigos mesmo. Não deixe pegarem nele à toa. A senhora faz o que quiser, mas Milha é grande demais para o biquinho aberto dele. Porque ele é molezinho, coitado, tão novo. Porque a senhora não pode deixar seus filhos fazerem carinho nele. Só eu sei o carinho que ele gosta. Ele escorrega à toa, portanto, chão de cozinha não é lugar para pintinho. Há muito tempo eu tentava de novo bater a máquina procurando recuperar o tempo perdido. E Ofélia me embalando e aos poucos falando só para o pintinho e amando de amor. Pela primeira vez me largara. Ela não era mais eu. Olhei-a toda de ouro que ela estava, e o pinto todo de ouro. E os dois zumbiam como roca e fuso. Também minha liberdade, afinal, e sem ruptura. Adeus. E eu sorria de saudade. Muito depois percebi que era comigo que Ofélia falava. Acho que vou botar ele na cozinha. Pois vá. Não vi quando foi, não vi quando voltou. Em algum momento, por acaso e distraída, senti há quanto tempo havia silêncio. Olhei-a um instante. Estava sentada de dedos cruzados no colo. Sem saber exatamente porquê, olhei-a uma segunda vez. Que é? Eu? Está sentindo alguma coisa? Eu? Quer ir ao banheiro? Eu? Desisti e voltei à máquina. Algum tempo depois ouvi a voz. Vou ter que ir para casa. Está certo. Se a senhora deixar. Olhei-a em surpresa. Ora, se você quiser, Então disse. Então eu vou. Foi andando devagar. Cerrou a porta sem ruído. Fiquei olhando a porta fechada. Esquisita é você, pensei. Voltei ao trabalho, mas não consegui sair da mesma frase. Bem, pensei impaciente, olhando o relógio. E agora, o que é? Fiquei me indagando sem gosto, procurando em mim mesma o que poderia estar me interrompendo. Quando já desistia, revi uma cara extremamente quieta. Ofélia. Menos que uma ideia passou-me então pela cabeça. E ao inesperado, esta se inclinou para ouvir melhor o que eu sentia. Devagar empurrei a máquina. Relutante, fui afastando devagar as cadeiras do caminho, até parar devagar à porta da cozinha. No chão estava o pinto, morto. Ofélia! Chamei num impulso pela menina fugida. A uma distância infinita eu vi o chão. Ofélia! Tentei inutilmente atingir à distância o coração da menina calada. Oh, não se assuste muito. Às vezes a gente mata por amor. Mas juro que um dia a gente esquece, juro. A gente não ama bem. Ouça! Repeti como se pudesse alcançá-la antes que, desistindo de servir ao verdadeiro, ela fosse altivamente servir ao nada. Eu que não me lembrara de lhe avisar que sem o medo havia o mundo. Mas juro que isso é respiração. Eu estava muito cansada. Sentei-me no banco da cozinha, onde agora estou, batendo devagar o bolo de amanhã, sentada como se durante todos esses anos
eu tivesse com paciência esperado na cozinha. Embaixo da mesa estremece o pinto de hoje. O amarelo é o mesmo, o bico é o mesmo. Como na Páscoa nos é prometido, em dezembro ele volta. Ofélia que não voltou, cresceu. Foi ser a princesa hindu por quem no deserto sua tribo esperava. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. E deixe aí nos comentários se tem alguma história ou conto que você gostaria de ouvir aqui. Até a próxima!